Então, entendi. Vamos lá. Estudo 25 de Lucas. Nós estamos em Lucas 11, agora nós vamos acabar o capítulo do 11. E é muito legal. Ah, eu sempre acho legal, né? Então, se você não viu, volta lá para assistir o da aula passada. Vai falar do começo de Lucas 11. E nós vamos engatilhar aqui, que é o mesmo assunto. E Jesus, a primeira perguntinha diz o seguinte: Jesus usou uma metáfora para mais o ensino. Qual foi? Olha o que Jesus falou. Ninguém pode acender uma candeia e a põe num lugar escondido, debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Então, ele já começa a dar um exemplo aqui, que é o seguinte: a lâmpada tem uma função. Você não pode pegar, ninguém vai pegar a função da lâmpada e não dar intenção para ela, vai guardar ela embaixo de alguma coisa para que não apareça a luz. Isso não funciona. E assim somos nós, tá? Então ele fala: são os teus olhos a lâmpada do seu corpo. Se os seus olhos foram bons, o teu corpo todo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo todo ficará em trevas. Por que ele diz isso? Que a luz vai fazer o bem e as trevas e a falta de luz é mal. Por quê? Porque ele é a luz, tá? Então aqui diz o seguinte: você não acende uma luz para ficar escondida. Uma luz foi feita para brilhar. E o mais interessante é o seguinte: se um quarto tiver todo escuro e entrar uma vela, já fez a diferença, porque é uma luz num monte de escuridão. Agora, se você pegar várias lâmpadas e colocar uma lá, o brilho aumenta, mas você não percebe, porque o lugar já está luminoso. Então, aqui é o interessante de nós sermos luz aonde está escuro, tá? E a gente não quer, né? A gente quer andar só com os amiguinhos, né? Os membros da diretoria. Então, vamos lá. Pergunta 2. Olha o ensino que Jesus deu. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Então, ele começa falando da candeia e aqui ele reafirma também que você tem que ser luminoso. Aí aqui fala o seguinte: o seu corpo todo luminoso e não tem qualquer parte em trevas. Isso aqui ele está falando do conjunto. Então é assim, a gente ouve assim, o povão falando, né? Ah, eu sei que isso é pecado, mas eu não sou perfeito. Você se permite algum pecado. Existe uma igreja aqui que diz que existe, tem 3 pecados que você pode fazer, tá? Eu não sei se é 2 ou 3, esqueci agora. Mas aqui Jesus diz o seguinte: para você brilhar, você tem que estar todo iluminado. Então, o que é realmente? Muitas vezes, mas o que é o corpo todo iluminado? Ah, eu vou na igreja do domingo, eu sou o santo, eu sou o santo. Mas aí, durante a semana, você fofoca da sua vizinha, você rouba no quilo do tomate a hora que você vai fazer compra, toca o telefone e você manda dizer que não tá. Essas são as coisas que passam desapercebido, mas que não estão iluminando. E se iguala com as trevas, porque nas trevas existe isso. E quando você aceita uma norma de conduta igual ao do povo das trevas, aquela parte vai ficar em escuridão. E nós não viemos para isso, nós viemos para ser luz. Outra coisa, uma luz embaixo do banco não funciona. Então, uma luz, sou iluminada aqui, fechada, né? E eu não estou dizendo que não é para você ir na igreja, não é isso. Mas você só é crente quando tem um monte, tem alguma coisa errada com você. Você tem que ser luz aonde quer que você esteja. Desde quando você está varrendo a calçada da sua casa. Se você vive em trevas, você vai pegar o lixo e jogar no portão da vizinha. Se você vive em luz, você vai catar até o lixo da vizinha. Entende a diferença? É simples as coisas, no dia a dia. Então, eu estava conversando com a Cleide agora um pouco antes, a gente estava falando do que a gente tem que fazer, né? Para fazer a diferença, para conquistar o céu e para poder estar lá, né? O que a gente tem que fazer? Você tem que começar quem não é nada pelo seu próprio esforço, sabe? É pela graça, a salvação é pela graça. Mas a partir do momento que você encontrou com Cristo, por isso que Paulo fala: desenvolvei a vossa salvação. São nessas coisas. Então é assim:
Hoje você vai limpar uma casa, você joga a sujeira embaixo do tapete. A partir do momento que você tem um encontro com Cristo, você varre até embaixo do tapete. Então, é assim, é você fazer o bem quando ninguém está olhando. Porque você sabe que tem alguém olhando. E esse alguém é que deve ser o importante na sua vida. Então, o que você vai fazer aqui, nesse momento? Qual é a parte do meu corpo que não está iluminando 24 horas por dia, tá? Então, de repente, é seu marido é um chato, você pega e quando você está perto dele, você não mostra a luz de Cristo, você mostra a raiva, a briga que vocês tiveram, como ele é retardado, entendeu? Né? Essas coisas, porque homem é tudo meio retardado mesmo. Brincando. Vamos lá. E aí, então, Jesus está falando, quando todo o seu corpo tem que ser iluminado e colocado num lugar que ilumine onde ele estiver. E eu vou dizer para você, você está no lugar que Deus programou para você estar. Você não está num lugar rodeado de X pessoas por acaso. É porque você tem que ser luz na vida dessas X pessoas, tá? Então, mas a minha sogra, a família da minha sogra, minha cunhada, não sei, vai lá. Se você tem essa família, você tem a obrigação de ser luz na frente delas, perante elas, tá bom? Chato, né? Mas é verdade. É que Jesus está falando aqui, sempre ser luz, não em trevas. Aí vamos lá. Pergunta 3. Qual a atitude de Jesus que o fariseu usou para criticar? Então vamos ver aqui. Ao falar essas palavras, um fariseu convidou Jesus para ir comer com ele. Então entrou, já sentou na mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O judeu tem o hábito de, antes de comer, se lavar muitas vezes. Aliás, o judeu tem uns hábitos muito legais e muito curiosos, que são rituais que eles aprenderam, que Deus deu para o povo, quando Moisés estava atravessando o deserto com essa turma. Então, o que é? Gente, deserto tem água? Era pouca água. Então, e eles se sujavam muito, então tinham que se lavar. Muitas vezes eles não tomavam banho, eles lavavam as mãos para poder comer, porque lá não tinha água, e eles ficaram muito tempo. Nós vemos, tem um exemplo que eu estava conversando com uma ginecologista uma vez, que eu achei muito interessante, ela era japonesa, e ela me disse, olha que curioso, o menor índice de câncer ginecológico está no meio das judias, porque o judeu foi ensinado a fazer a circuncisão no deserto. Mas, na verdade, isso era uma lei não espiritual, uma lei sanitária, porque Deus sabia que ia jogar o povo no deserto e lá eles não iam poder tomar banho. Então, fazem a vasectomia, né, que para eles é a circuncisão, e aí o índice de câncer ginecológico de mulher é quase zero entre as judias. Então, para você ver que o problema tudo é a falta de higiene, né? Então, aí eles se lavavam muito. Então, até hoje, o judeuzão mesmo, para comer, lava um monte de vezes. E aqui ele viu que Jesus entrou e sentou na mesa. E aí ele entrou e falou: você não se lava como judeus. Aí o Senhor disse: vós, fariseus, que limpa o exterior do copo e do prato, mas no interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos. Quem fez o exterior, se não é o mesmo que fez o interior? E aqui eu acho interessante que ele dá esse exemplo de copo e prato, né? Então é assim, minha avó falava uma coisa. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Gente, eu só vi minha avó falando isso. Isso quer dizer o quê? É a aparência. Então, Jesus está falando, você chamando assim, você é hipócrita, porque que adianta estar limpo, lavar a mão, sendo que o coração está sujo, os pensamentos estão sujos, né? É isso aqui que ele está falando. E aí, ele continua, na pergunta 5, ele continua, no capítulo, versículo 41. Mas, antes, vocês dão esmola, da esmola do que tiver, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que ele está falando? Vocês são fariseus e vocês cumprem com a lei de entregar a primícia, mas o que realmente importa, que é o quê? A justiça e o amor de Deus, vocês não dão bola. Então, na verdade, ele está falando aqueles que põem um peso muito grande em cima do povo,
usam a religião para colocar esse peso e, no entanto, são sujos por dentro, porque só se preocupam com o que fazem exteriormente, né? E aí ele fala assim, 43, ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações na praça. Ai de vós sois como as sepulturas invisíveis, sobre qual os homens passam sem saber. Meu, Jesus está sendo muito duro, tá aqui. Tá falando, resumindo, tá falando hipócrita. Se preocupa com o negócio, mas o que realmente tem que se preocupar não faz, tá? E aí, os doutores da lei começaram a reclamar, né? Perguntar 6, o que eles reclamaram? Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus, mestre, dizendo essas coisas, também nos ofende a nós outros. Porque eles eram os santos, né? Eles eram os bambambam, os teólogos. Então, você está falando, isso está me ofendendo. Oh, não posso ser ofendido, porque eu sou o santo dos santos. E aí ele respondeu, ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmo nem com um dedo os tocais. Aí Jesus está falando que eles têm as leis duras para eles impor aos outros, mas eles mesmos estão bem mais mesmo bem no mais podre, que ele chama assim de sepulcro, que tem dentro do sepulcro é carne podre, tá? Então aí ele fala, ai de vós, aí é que é legal, ó, na pergunta 8, o comportamento deles, olha o que Jesus fala aqui, ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificai os túmulos. Vou parar aí, ó. Por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. Então, ele está chamando eles de hipócrita, porque os profetas que Deus levantou foram mortos. Então, ele fala, os vossos pais assassinaram os profetas. Nós sabemos quantos os profetas foram perseguidos e tiveram mortes brutas, mortes estúpidas, né? E ele fala, e nesse mesmo espírito, vocês estão Deus diz que vai mandar profetas e apóstolos e vocês também vão matar e perseguir do mesmo jeito que os seus pais fizeram lá atrás. Por quê? Quando o cara é muito assim, ó, muito assim, mente fechada, baseada só ali na letra, tá? O que acontece? Ele acaba esquecendo de ser humano e ter o amor de Deus. Porque se Deus fosse assim, em cima da lei, todos nós estaríamos perdidos, estaríamos mortos e jogados à própria sorte, tá? No entanto, ainda bem que Jesus e Deus, Deus tem um amor tão maravilhoso que independente do que nós fazemos, né? E aqui ele fala que os fariseus são contrários. Mataram os profetas e agora iam matar os apóstolos. Vamos lá. E qual é a consequência disso? A pergunta 9 diz assim, para que desta nação se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a essa geração. Ui! Jesus está dizendo que quem fez isso vai pagar. E isso o quê? Os profetas desde a fundação do mundo. Então, pensa que Deus não está levando em conta o papel do profeta, a vantagem do profeta, o benefício que ele fez, mas também vai cobrar de quem os torturou, de quem os matou, e desde os profetas e até os dias de hoje, tá? E aí ele diz assim, ele dá um conselho, ai de vós, intérpretes da lei, por que tomaste a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entraste, impedistes os que estavam entrando. Então, o que acontece? Ele ainda está falando, vocês são tão hipócritas que vocês veem que o povo está tomando esse caminho e você fica quieto, deixa fazer, você não impede. Então, quer dizer, ou você estuda, porque os intérpretes da lei, os fariseus, eles eram os teólogos, aqueles que estudavam pra caramba. Então, eles estudavam e mesmo assim continuavam agindo da mesma forma que os pais.
Entendeu? Então é assim, o esquema, a doutrina, a religião tem que ser de acordo com a minha vontade, do que eu acho que está certo. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que pintar o nariz de verde. Se um pinta o nariz de vermelho, vamos matar, vamos expulsar. É assim que o fariseu raciocinava. A lei, assim, sem nada quadradinho, sem nenhuma escapatória, tá? E aí no final, saindo Jesus, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo, a perguntar, né? Com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar as suas próprias palavras motivo para acusar. Nessa hora, eles já decidiram que iam buscar Jesus, que iam matar Jesus. Eles já estavam decididos. Só que aí, a partir desse momento, eles já começam a ver como que eu vou fazer isso? Como que eu vou? Nós vamos prender Jesus, porque ia muita gente atrás dele. Então, eles tinham que bolar um plano que próprio Jesus se condenasse. Então, eles começaram a fazer perguntas, uma que não tem nada a ver com a outra, para, de acordo com a resposta, montar uma acusação. E a gente vê isso hoje em dia, né, gente? Fala sério, se não tem gente que é do mal. Então, é assim, vai fazendo a pessoa cair das próprias pernas. Só que com Jesus isso não funciona. Porque Jesus, ele não era um homem normal. Jesus é Deus. Então, eles tinham esse projeto e, no entanto, Jesus sempre se dava bem no final da história. Então, o final desse capítulo começa os planos para tirar a vida de Jesus. E olha que interessante, porque o fariseu convidou ele para comer na própria casa. Então, aí você vai me perguntar, então convidou para casa, ele é bonzinho? Não, às vezes ele convidou para casa para fazer isso aqui, tá? Então, muitas vezes, se fizeram isso até com Jesus, vão fazer comigo e com você, tá? Não se iluda que você não está fora. Nós, todos aqueles que levam o evangelho, por isso que nós temos que conhecer as escrituras, porque de vez em quando vai aparecer alguém fazendo pegadinha com a gente, para fazer a gente derrapar. Eu já contei aqui de uma menina que veio me perguntar, já que eu estudava tanto a Bíblia, eu tinha que responder para ela se Adão tinha um umbigo. Tá? Então, por que perguntou isso? Porque queria ver eu ficar assim, então a Bíblia está mentindo, sabe? Então, faz perguntas de situações para que eu não tenha como responder. Mas por que a gente tem que responder? Porque nós temos que conhecer a palavra aqui dentro e aqui dentro. Então, quando você fala no Salmo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é porque você não vai ter a Bíblia ao seu acesso 24 horas por dia. E eu vou contar algo para vocês. Que guarde sua Bíblia de papel, porque a qualquer hora vão tirar a Bíblia online. Já estão subtraindo versículos da Bíblia. Tem um vídeo que está rolando na internet que é a menina mostrando um trecho de Mateus, que eles simplesmente tiraram o versículo 28. Por que tiraram? Porque é muito pesado. Eu ouvi uma entrevista com a dona Xuxa Meneghel, que vocês sabem que é a maior sumidade em teologia, né? Ela disse que ela vai ajudar a escrever a nova Bíblia, porque a Bíblia que nós temos é muito violenta. Não é para criança, não dá para ler a Bíblia para criança. Agora, você acha que a Xuxa tem capacidade para reescrever uma Bíblia? Assim como ela, tem mais um monte de gente querendo fazer isso. Por quê? Quando eles somem com a verdade, você é obrigado a acreditar naquilo que eles dizem, porque você não conhece, você nunca leu pessoalmente. Então, guarde a sua Bíblia de papel. Guarde, porque vai de uma hora para outra a sua Bíblia, e quanto mais velhinha, melhor, porque é a mais pura, tá? Porque daqui para frente as versões já estão sendo modificadas, e as Bíblias online eletrônicas vão ser modificadas devagarzinho até um dia não ter mais. Mas eu espero que nesse dia Jesus já tenha voltado, a gente já está lá, subindo, subindo. Então, o estudo de hoje, o que a gente tem que pensar aqui, né? Eu estou me preocupando mais com o quê? Com o fora ou com o dentro? A minha vida, eu consigo ser luz em todo lugar que eu vou? Tá? Terceiro, será que eu conheço a palavra o suficiente para ser, vamos dizer, sabatinado, que essa palavra está em moda hoje, né?
e eu conheço a palavra dentro da minha cabeça e dentro do meu coração, eu tenho que recorrer à Bíblia de papel. Então, não desista de estudar a sua Bíblia todos os dias, para que entre na sua cabeça. E a Bíblia fala para que quando vier o dia mau, você sabe pelo menos as promessas para você se fixar nela, tá bom? Beijo grande para vocês, espero vocês no próximo estudo. Bye, bye!